Vamos abrir o texto sagrado em Lucas capítulo 16, nós faremos a leitura do texto, o Evangelho em Lucas capítulo 16, nós leremos do versículo 19 ao versículo 31 do texto sagrado. O Evangelho em Lucas capítulo 16, do versículo 19 a 31. Nós leremos o texto e em seguida pediremos ao Senhor por instrução para o nosso coração. Pediremos ao Senhor que a gente possa discernir espiritualmente o ensino da palavra. Está escrito: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está sendo consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mande à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Até aí a nossa leitura. Se você puder fechar os seus olhos, peça a Deus em oração, por instrução neste momento, para que o Senhor fale ao seu coração. Senhor, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de mim, que preciso da obra do Teu Espírito, dando-me entendimento, dando-me, Senhor Deus, clareza para a instrução. Tenha misericórdia desse povo reunido, dos que ouvem a instrução, para que lhe seja transmitido com clareza, tão somente pelo poder do Teu Espírito, Senhor Deus. Ajuda-nos, nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar nessa noite sobre a vida e também sobre a morte. Tem uma música que diz assim: quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso
Vocês estão ouvindo música secular, né? Vocês conhecem, né? Toda pedra do caminho você pode retirar, numa flor que tem espinho você pode se arranhar, se o bem e o mal existem você pode escolher. É preciso saber viver. O que essa música comunica, o que ela transmite como mensagem para nós é que é essencial saber viver. Saber viver e viver bem. Volta e meia a gente recebe no celular uma mensagem daquelas que falam sobre a gente aproveitar a vida, algum vídeo ou alguma mensagem escrita que fala que é importante você viver, aproveitar o dia de hoje. E só de pensar nessas coisas já parece que dá um frio na barriga e vontade de sair por aquela porta e fazer um monte de coisa que a gente ainda não fez, não é verdade? Quando a gente começa a pensar na vida, pensar no tempo, pensar nas coisas que a gente deseja fazer, dá um desespero, parece que a gente quer fazer tudo aquilo logo, porque a gente sabe que passa rápido. Então, a tônica da música é que é preciso saber viver. É preciso saber viver e viver bem. E a gente tem aqui no texto, conforme a gente leu, a história contada pelo Senhor de um homem rico. O Senhor Jesus contou a história de um homem rico que, pela linguagem ou pela visão poética, pela visão do músico, esse homem sabia viver, e viver bem. O texto diz para a gente que ele todos os dias se alegrava com grandes banquetes, era uma pompa, era um luxo, isso todos os dias. Alguém que soube gastar o seu dinheiro e viver bem os seus dias, todos os dias. Jesus conta a história de um homem que viveu assim. Por outro lado, Jesus também conta a história que, na sabedoria popular, conforme a música, Lázaro, esse não teve cuidado e sofreu, morreu na solidão, conforme a poesia. Segundo a sabedoria popular, a gente tem a história desse homem rico e de Lázaro, como um homem que talvez tenha vivido muito bem, que tenha sabido viver, e de um outro que parece que não cuidou da vida e que sofreu e ainda terminou sozinho, morreu na solidão. Quando a gente pensa esses aspectos, tanto da sabedoria popular quanto do ensino de Jesus, a gente precisa pensar sobre como viver, sobre saber viver. Será que é tudo sobre como aproveitar a vida? Será que a sabedoria está certa? A sabedoria popular, a música, o poeta, Roberto Carlos e Erasmo, quando compuseram essa música, será que é este tipo de sabedoria que nos ensina, que nos instrui a um estilo de vida que vale a pena de verdade? Ou será que a Bíblia tem um ensino para como viver e também como morrer? Quero falar sobre esse tema nessa noite. Quero falar sobre um ensino bíblico sobre saber viver e morrer. Um ensino bíblico, o que a Bíblia diz, porque a música a gente já conhece, a gente já sabe um pouquinho da história, e o que essas mensagens todas dizem a respeito de se viver a vida e aproveitá-la, e de viver bem. Mas o que a Bíblia diz e ensina sobre viver e morrer? É sobre isso que esse texto, essa leitura que nós fizemos, nos ensina. Sobre alguém que viveu e morreu, sobre o estilo de vida que teve, e sobre o que então passou a experimentar com a morte. Pois bem, um ensino bíblico sobre saber viver e morrer. Os versículos 19 e 21 da leitura que fizemos fala sobre a vida. Sim, sobre a vida do rico, deste homem rico, e de Lázaro. E esses versículos, do 19 ao 21, revela que a vida é um grande mistério. Sim, um grande mistério. Por quê? Porque a gente tem quem passe por essa vida de uma maneira muito feliz, o rico, e de uma maneira muito próspera.
Por outro lado, a gente tem um homem que padece, que sofre e sofre muito, e termina a vida no sofrimento. Não é a Disney, em que o final é feliz. A história do fim da vida deste homem é triste. Sim, a vida é um grande mistério porque a gente não entende porque algumas pessoas passam por ela tão felizes e prósperos, enquanto outros sofrem tão cruelmente. Isso dentro e fora da igreja. A gente vê pessoas que passam por um longo período de sofrimento e que parece que só vem notícia ruim, enquanto outras pessoas passam bem a vida, vivem e prosperam e desfrutam de coisas boas. A vida é um grande mistério. O versículo 25 vai mostrar para a gente que aquele homem rico recebeu o bem, enquanto Lázaro recebeu o mal. O que fizeram ambos para que eles recebessem coisas diferentes? A Bíblia não diz. A Bíblia não diz a respeito do que Lázaro fez para ele receber essas chagas. Por ele ter o desejo de comer e não ser alimentado. E cães, como que mensageiros de Satanás, viessem ainda compensar suas feridas, lembrar-lhes da sua dor. Enquanto que um homem, para dentro daquelas portas, dentro da sua casa, vivesse grande alegria, grande gozo, todos os dias, rico, roupas finíssimas, tudo que lançava, ele comprava e tinha novo. A ideia aqui do texto mostra para a gente que esse homem vivia numa vida de realeza. Então é muito mais do que a gente pode pensar. É uma riqueza mesmo. Era alguém muitíssimo rico e que desfrutava de toda a sua riqueza. O texto mostra isso para a gente. E o que esses homens fizeram para receber, como no versículo 25 diz, um recebeu o bem, outro recebeu o mal. É um grande mistério. A gente não sabe o porquê dessas coisas, mas isso é real. Pessoas que sofrem e que padecem, e gente que passa super bem. Isso a gente não entende. Eis um mistério. Há quem seja batizado com a prosperidade, e há quem seja batizado com o sofrimento. Isso faz parte de uma realidade que a gente não sabe explicar. Está oculto ao nosso entendimento. A gente não sabe. Jesus não explicou quando contou essa história, porque cada um recebeu o que recebeu. Mas ambos receberam, um o bem e outro o mal. Um grande mistério. O rico, ele tem uma vida de consumo, grande consumo, de alto consumo, de uma insensibilidade, de uma dureza de coração, porque à sua porta um homem com muita necessidade, e ele nada fazia por aquele homem, nada fez por aquele homem. Enquanto ele desfrutava de tudo que se podia consumir pelo seu dinheiro, de tudo que ele podia desfrutar da sua riqueza, um homem à sua porta vivia o grande sofrimento. Veja que o Senhor Jesus, ao contar essa história, ele diz que um homem rico vivia todas essas coisas. Outro ele dá nome, ele chama de Lázaro, e esse é um recurso literário que o autor vai apresentar para nós com uma finalidade muito importante. Jesus está chamando a nossa atenção para este homem de sofrimento quando ele dá o nome. Porque o nome Lázaro, ele tem um significado. A origem do nome Lázaro é Eliezer, do hebraico, que significa aquele que tem recebido a ajuda de Deus. Veja só, embora este homem esteja padecendo e sofrendo, vivendo uma vida modesta, porque o texto diz para a gente que ele tinha um desejo. Qual era o desejo desse homem, conforme o texto? Alimentar-se. Que simplicidade, que modéstia. Diante de tanto sofrimento, ele podia estar do lado de fora, às portas do palácio daquele homem rico, dizendo: eu queria era estar lá dentro.
Eu queria estar ostentando como ele que está lá dentro. No entanto, não. Ele queria só as migalhas, aquelas que caíam da mesa, que o rico comia. Que modéstia, que vida modesta, que simplicidade desse homem. Um homem cujo nome diz, tem recebido a ajuda de Deus. Lázaro. Esse é o significado. E parece que o texto quer mostrar isso para a gente. Essa citação, ela torna implícita que este é alguém que espera em Deus. Embora todo este cenário de miséria, embora todo um cenário trágico, aqui está um homem que espera no Senhor. Embora todo o seu sofrimento, ele espera no Senhor com um desejo modesto, ser alimentado. É esse o desejo do coração deste homem que padece à porta de um homem rico. E a gente tem então um homem que consome, e a gente vive dentro de um contexto de autoconsumo, onde a gente nunca está satisfeito. Hoje pela manhã eu falei, a gente não está satisfeito com um par de sapatos. A gente precisa de mais. A gente quer um pouco mais, e um pouco mais, e mais. A gente nunca se satisfaz. Parece que esse homem rico buscava essa satisfação, porque todos os dias, roupas novas, roupas finíssimas, em banquetes luxuosos, a fim de satisfazer o quê? O que mais esse homem buscava satisfazer? Não seria, portanto, um vazio do coração? Alguém que não podia esperar nada, senão o que o seu próprio dinheiro pudesse te dar, o que o seu próprio dinheiro pudesse entregar, tornando-se então alguém insensível ao que está à sua porta. Porque a vida deste homem mostra a sua insensibilidade. À porta dele estava um homem que precisava, que tinha necessidade de que a mão fosse estendida para ser socorrido. E ele não o fez. Isso revela também na vida deste homem a dureza do seu coração, uma vez que a lei de Moisés e dos profetas orientava o povo judeu a socorrer os necessitados. Jesus está falando para os judeus, lembra de Lucas capítulo 15, quando a gente tem as parábolas do filho pródigo, o capítulo 16 está intimamente ligado, é o mesmo público que está ouvindo Jesus contar aquelas 3 parábolas, da dracma perdida, do filho pródigo, da ovelha perdida. Fariseus, homens que conhecem a lei, judeus, homens, portanto, que sabiam sobre a lei de Deus. Então, quando se trata deste homem rico, trata-se de alguém que sabe o que tem que fazer, mas a dureza do seu coração, e a vida, e o desejo, a ganância, a cobiça pelas coisas dessa terra o tornaram insensível para o sofrimento do próximo, para quem estava ali ao seu redor. Aquele homem modesto carecia de cuidado e não recebeu. Essa é a vida desses 2 homens. E a Bíblia mostra para a gente que a vida é um grande mistério. Além disso, o versículo 22 vai mostrar para a gente, vai nos ensinar. Se em primeiro lugar nós vimos um ensino sobre a vida, o versículo 22 vai falar sobre a morte. A gente tem o versículo 22 narrando para a gente a morte de ambos. Morre tanto o rico quanto o Lázaro. Olha só, vocês sabiam disso? Que não é só pobre que morre, que o rico também. Vocês sabiam disso? Que crentes morrem e que ímpios também. O que esse versículo 22 revela para nós é que a morte é real, gente. Vocês sabiam? Dá um beliscão aí para você ver que dói. A gente precisa ser lembrado disso. A morte é uma realidade e ela chega. Ela chega para cada um de nós. A gente não sabe a idade, a gente não sabe o status, mas ela chega para o rico e chega para Lázaro.
Isso revela que a morte é real. Agora, o que seria a morte? Seria o fim do sofrimento? Porque algumas pessoas se iludem com a ideia de que a morte seria o fim do sofrimento. Gente que está padecendo, gente que está sofrendo, vai dizer assim, bom, se eu morrer agora, acaba o sofrimento. Mas aqui o texto mostra para a gente o fim do sofrimento, mas o fim da felicidade também. Porque é o fim da felicidade do homem rico, como se torna também o fim da tristeza e do sofrimento de Lázaro. A morte, ela é uma realidade para todos, e aqui um grande mistério. O mistério de que a vida não se resume ao aqui e agora. Não, a Bíblia ensina que nós haveremos de prestar contas diante do Criador. A gente tem aqui o texto, a morte desses dois homens, pondo fim às obras deles. A morte, ela põe termo às nossas obras. Acabou. O que você tem que fazer, você já fez. O rico, o que ele tinha que viver e o que ele tinha que fazer, foi feito, acabou. A morte, ela põe fim, ela termina com o tempo que a gente tem para fazer as nossas obras, para cumprir propósitos, para obedecer ou não a palavra de Deus, para fazer o bem ou não, para fazer o mal ou não. Quando a morte vem, acabou, já não há mais o que ser feito. E é isso que o texto vai revelar para a gente, e que quando a morte chega, nós então temos que prestar contas ao Criador. Agora, perceba, quem soube viver? Pela análise que a gente tem aqui no texto, e a gente faz a partir da morte, Lázaro ou o rico? Quem é que soube viver, afinal? Se nós estamos falando sobre a morte, sobre a vida, quem de fato soube viver? Lázaro ou o rico? Veja que o texto do versículo 22 vai dizer para a gente que Lázaro foi levado pelos anjos, enquanto o rico foi sepultado. Essas expressões, elas são significativas para os ouvintes de Jesus, por quê? Porque na morte de Lázaro nós temos a presença dos anjos e a ausência dos homens. Na morte do rico nós temos a presença dos homens, mas a ausência de anjos. Hebreus capítulo 1, versículo 14, vai nos ensinar que os anjos são ministros de Deus para estender a destra da salvação, daqueles que recebem a salvação. Veja que Lázaro, então, é um daqueles que recebeu da parte de Deus a salvação e que os anjos vieram levá-lo à presença de Deus. No entanto, aquele homem rico está sendo levado para onde e por meio de quem? O texto está mostrando isso para a gente. A presença de anjos na morte de Lázaro, mas a ausência de homens. Ele morreu sozinho, sim, mas anjos vieram para levá-lo à presença de Deus. Agora a gente tem um homem sepultado e existe essa ausência dos anjos. Para onde então ele é levado? Ainda sobre a morte, os versículos 23 e 24 vão mostrar para nós que a morte revela para nós que ela não é o fim. Os versículos 23 a 24 vão dizer para a gente que a morte não é o fim. Quem morre não está dormindo. A ideia ou o ensino de que quando alguém morre, ela dorme, ele se mostra equivocado a partir do ensino de Jesus. Após a morte, a alma vai para a presença de Deus, onde recebe o consolo de Deus, ou então ela é levada ao inferno para ser atormentada. O texto mostra isso para a gente. Não se trata de ninguém dormindo, mas é o olho fechando aqui e se abrindo aqui para uma nova realidade.
uma realidade de consolo ou uma realidade de grande tormento. A morte não é o fim. E isso deve ser lembrado por nós que vivemos. Nós que estamos vivos. A morte não é o fim. Tem mais coisa pela frente. Muito mais coisa pela frente. E os versículos 23 a 24 vão mostrar isso para a gente. Nós temos primeiro uma distinção no texto. A distinção entre os que são salvos dos que não viveram para Deus. Não é isso que a gente encontra no texto? Uma teologia sobre o céu e sobre o inferno? Porque essa é uma realidade que precisa ser lembrada à igreja e a todos os que estão vivos. Que existe um ensino sobre o céu e sobre o inferno. Nós temos nos versículos 23 e 24 a seguinte descrição: um homem do inferno que olha para o alto e que bem longe vê um outro, Lázaro, repousando no seio de Abraão, o que significa dizer, ser consolado por Abraão. Nós temos então aqui homens no céu, homens no inferno, um grande tormento e um grande consolo. A Bíblia ensina sobre o céu e sobre o inferno. Ensina que a morte não é um fim, e que existe ainda coisas mais para se experimentar. Primeiro, esse texto mostra para a gente uma distinção espacial. O texto mostra que havia o rico no inferno, olhando para o alto e vendo bem longe Lázaro repousando no seio de Abraão. Há uma distinção espacial, o céu e o inferno não são a mesma coisa. E existem pessoas que serão levadas ao inferno, assim como existem pessoas que serão conduzidas pelos anjos à presença do Deus Altíssimo. A morte não é o fim, é uma realidade que existe algo mais, algo além, onde espacialmente os salvos estarão distantes daqueles que estão sendo levados ao inferno. Aqueles que vivem para Deus, que esperam em Deus, serão levados à presença de Deus. E aqueles que não esperam, portanto, serão levados para um lugar bem distante, o inferno. A segunda coisa que a Bíblia ensina em relação a essa distinção é que o inferno é um lugar de terrível tormento, enquanto o céu é um lugar de consolo. O texto não vai falar tanto do céu, porque a Bíblia mostra em outras partes acerca da glória de Deus, mas aqui o texto fala desse fogo, desse tormento que este homem experimentava. E veja que o que Jesus está ensinando não é novidade para os ouvintes, porque a teologia do Antigo Testamento e do Novo Testamento mostram para nós, fazem menção para nós do fogo que existe no inferno. A gente aprende, por exemplo, com Isaías capítulo 33, o versículo 14. A gente tem o profeta Isaías falando do grande tormento e das chamas em que serão levados os ímpios, aqueles que se corrompem, aqueles que vivem na injustiça. O Evangelho em Mateus capítulo 3, o Senhor Jesus vai falar sobre o fogo que arde. A gente tem no Evangelho de Marcos, a gente tem no Evangelho de João. O livro de Apocalipse vai mostrar para nós do lago de fogo, onde arde e queimam aqueles que caminham segundo o ensino da besta. Andam como os ímpios, que não vivem uma vida para Deus e para a glória de Deus. Então, existe uma distinção, e essa é uma realidade para depois desta vida, para quando a morte então vem. Os versículos 25 a 28 vão mostrar para a gente sobre a morte após a vida. A vida após a morte. Os versículos 25 a 28 revelam que essa condição, ela é inalterável. Depois que a morte vem, acabou. Os versículos 25 a 28 vão mostrar para nós, Abraão, ali ouvindo essa petição
que é feita pelo homem rico, ele clamando para que Abraão pudesse socorrê-lo. E aí a gente vai ver os versículos 25 a 26, Abraão dando uma resposta, dizendo que aquele clamor não podia ser atendido, primeiro, porque era impróprio atender. O versículo 25, quando diz, você já recebeu o bem, enquanto Lázaro o mal. Isso já foi posto na vida, não pode mais ser mudado. Outra coisa que aparece é que é impossível desse clamor ser atendido, uma vez que o versículo 26 fala que há um grande abismo, o que significa dentro da literatura hebraica dizer que é algo que separa de uma forma que é impossível de se alcançar, de se atingir o outro lado. É impossível atender esse clamor. É impossível atender um clamor de quem sofre o tormento no inferno. Quem está no inferno clamando, pedindo misericórdia, não vai ter a sua condição alterada. Não tem mais outra chance depois desta vida. O que acontece após essa vida é inalterável. O clamor do versículo 24, daquele que está no inferno, não pode ser atendido. Primeiro porque já foi recebido o que ele tinha que receber, e agora um abismo o separa eternamente de Deus. Hebreus capítulo 9, versículo 27, o autor do texto vai dizer que ao homem foi ordenado morrer uma só vez, e depois disso vem o juízo. O que significa dizer que não existe uma segunda vida, uma terceira vida, uma quarta vida. O ensino bíblico, portanto, é claro quanto ao erro da doutrina da reencarnação. Não existe reencarnação. O que as Escrituras ensinam é que o homem morre uma só vez, e depois disso acabou. O ensino bíblico também vai apresentar o erro acerca do ensino da Igreja Apostólica Romana, no que diz respeito à indulgência. Quando você paga para que um sacerdote faça uma oração a fim de aliviar as dores ou o pesar de quem já partiu dessa vida. Não tem jeito. Aqueles que já morreram, aqueles que já se foram, se partiram sem Jesus, já não tem mais o que fazer. É inalterável essa condição. Não há mudança também no coração. Não há mudança no coração depois que alguém morre. Não há arrependimento depois que alguém morre. Veja que o texto vai mostrar para a gente, o versículo 24, e também o versículo 27, o seguinte, que aquele homem rico clamou. E pelo que ele clamou? Ele clamou para que Abraão pegasse aquele menino que estava lá do lado dele, que ele despreza, Lázaro, e fala assim, manda o Lázaro vir aqui me servir. Manda o Lázaro molhar o dedo e vir aqui aliviar a minha dor. O versículo 27, ele vai implorar Abraão, dizendo assim, manda Lázaro ressuscitar e voltar lá nos meus familiares e falar e contar a mensagem. O coração não muda. O egoísmo está latente, é o mesmo, não há arrependimento depois da morte. O arrependimento é para hoje. É assim que o autor aos Hebreus, no capítulo 3, vai dizer, se vocês ouvirem a voz de Deus hoje, não endureçam o coração de vocês, porque se a morte vier para a vida de vocês, o que resta é apenas o juízo. O que resta é apenas o juízo. Torna-se, portanto, inalterável essa condição. Há uma continuidade do caráter egoísta deste homem rico. O que significa dizer que não há arrependimento em vida. Se não há arrependimento em vida, não pode haver arrependimento na morte. Depois que morreu, acabou.
A sua natureza permanece a mesma, corrompida, egoísta, recebendo sobre si o tormento do inferno. É isso que o ensino nos mostra. A respeito da vida após a morte. E os versículos 29 a 31 vão trazer para nós um ensino sobre a vida. Se nós vimos sobre a morte, sobre a vida após a morte, a gente também vê nos versículos 29 a 31, assim como vimos no versículo 19 e 20, um ensino sobre a vida. Aqui, no entanto, esses versículos revelam a suprema necessidade da fé. Os versículos 29 a 31 vão mostrar para nós que dentro de todo esse contexto de clamor do homem rico, Abraão vai dar resposta acerca de Moisés e os profetas que pregam para os irmãos daquele homem. Veja que o texto vai falar para a gente sobre a suprema necessidade da fé. Sim, meus irmãos, a fé para quem está vivo. Aqueles que estão vivos, carecem, necessitam de dar ouvidos à palavra de Deus. A resposta que a gente tem de Abraão, quando os versículos 27 a 28 vão mostrar para a gente o homem rico pedindo para que fosse enviado à sua casa alguém que pudesse pregar a palavra para ele, alguém que ressuscitasse dos mortos e pudesse pregar a palavra para eles, a fim de que eles se arrependessem. Abraão vai dizer, eles já têm a Moisés e os profetas, que eles ouçam. O que Abraão está respondendo e dizendo aqui? Eles já têm as escrituras. A referência a Moisés aqui é o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Moisés, o autor desses 5 livros. Então, essa é a menção que Abraão está fazendo. Ele já tem os rolos, ele já tem as escrituras, que eles ouçam o que o Pentateuco diz. Além disso, ele vai dizer, eles já têm os profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, profetas que anunciaram a palavra. Eles já têm esses rolos, eles já têm os manuscritos, eles têm o que foi escrito no passado, a fim de que eles creiam, que eles deem ouvidos a isso. Eles já têm a palavra anunciada, que eles ouçam. Não precisa de ninguém ressuscitar. Aí, o que a gente vai ver da postura do homem rico é o seguinte, ele diz, você não está entendendo, pai Abraão, os meus irmãos são iguaizinhos a mim, eles não creem. A gente sabe de tudo isso de cor e salteado, mas dá um sinal, ressuscita então alguém, manda alguém que já morreu levantar e aparecer para eles, daí eles vão se arrepender. A resposta de Abraão é enfática. Se eles não dão ouvidos ao que está escrito, eles não serão persuadidos por isso. O coração é duro, vai morrer e vai para o inferno. Essa é a ênfase do pai Abraão. Coração duro, que não crê, que não dá ouvidos a Moisés e os profetas. E olha, eles tinham. O que pode ser considerado aqui em relação a Moisés? Por exemplo, o livro de Levítico, capítulo 19, versículo 10, Deuteronômio, capítulo 10, versículo 18, a gente tem Moisés falando do procedimento que devia existir em Israel em relação aos que são necessitados. Moisés já havia falado ao povo que, havendo quem estivesse diante de você com alguma necessidade, você deveria socorrer aquela pessoa. Pobres, viúvas, órfãos, precisavam ser socorridos pelo povo segundo Moisés. Além disso, os profetas, Isaías, capítulo 14, versículo 32, a mesma coisa. Daniel, lá na Babilônia, vocês conseguem pensar nisso? Daniel, um judeu que está sendo exilado para a Babilônia, vai se tornar um homem político, um homem do governo, e vai falar para um governo ímpio o seguinte, olha só, a lei do Senhor sendo anunciada até para os governos ímpios. Daniel vai dizer,
cuida da causa dos pobres, dos que são necessitados, porque essa é a justiça do Senhor. Até para os ímpios, os profetas estavam falando acerca do que precisava fazer com quem era necessitado de socorro, de ajuda. Amós vai dizer a mesma coisa. Entre outros profetas e outras passagens em que Moisés e os profetas falam do socorro que deve ser prestado aos necessitados. E o que então Abraão vai dizer? Ouça-nos. Nós temos necessidade da fé. Agora, nós não estamos falando apenas de dizer, eu creio em Deus, tá? Esse ouçam, o verbo ouvir aqui, ele é muito mais profundo na língua grega e também na língua hebraica, quando nós temos o Shema. Ouve, ó Israel, eu sou o Senhor, o teu Deus. Essa ideia do ouvir a lei significa dizer dar atenção, ou seja, colocar em prática aquilo que eu estou ouvindo. Eu ouço o que Deus diz, acolhe o necessitado, então eu vou acolher o necessitado. Isso é dar atenção ao que Deus fala. Isso é viver pela fé, meus irmãos. Porque uma vida de fé no Senhor Jesus não é uma vida de verbo apenas. É uma vida de práticas, prática do ensino e da lei do Senhor. Aí o texto vai mostrar para a gente, ele dizendo, não, pai Abraão, eles precisam de sinais para crer. Eles precisam de sinais para pôr em obras, para porem as mãos às obras, para ajudar o necessitado, para ajudar quem está sofrendo à porta deles. Eles precisam de quem ressuscite para fazer isso. Eles precisam de alguém que esteve morto, voltar à vida, para então eles se arrependerem e fazer o que tem que ser feito. Eu vou fazer essa pergunta para você, você que está vivo. Você está precisando de um sinal para obedecer a Deus e para crer? Vê o que a Bíblia está ensinando sobre a vida e sobre a morte. Como sempre ouvi do pastor Darcy, de Campinas, dizer para a gente, quando Deus manda sentar, não procura cadeira, não crie desculpas, não peça sinais. Se o Senhor Deus tem falado que a mão precisa ser estendida para socorrer, estenda a mão e preste auxílio, dê o socorro a quem está precisando. É o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia requer daqueles que creem, daqueles que estão anelados a Deus, aqueles que amam a Deus, aqueles que buscam o Senhor. Romanos capítulo 10, versículo 17, vai dizer para a gente que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. Só a Escritura, meus irmãos. A Bíblia é suficiente para o arrependimento. A gente não precisa de grandes sinais. O Evangelho é pregado, a palavra de Deus é anunciada, a Bíblia é lida, ela é explicada e é suficiente para o arrependimento. Aquele que não se arrepende não tem desculpas, portanto. Terá que prestar contas diante do Criador, que é santo, que é justo e que há de apresentar e revelar justiça. A Bíblia, ela é suficiente. Se não ouve, se não dá atenção, não dá ouvidos, significa dizer que o coração está endurecido, está insensível, está buscando satisfação apenas nas coisas deste mundo, apenas nas coisas dessa terra. E é esse tipo de vida que a gente precisa lembrar que é preciso saber viver. É preciso saber viver ouvindo a palavra de Deus. É preciso saber viver dando ouvidos à palavra de Deus. Sim, é preciso saber viver, meus irmãos. É preciso saber viver a maneira bíblica, como o Senhor Deus nos orienta e nos ensina. Lloyd Jones vai trazer para a gente um ensino muito pertinente para o que eu tenho falado até aqui. Abro aspas para Martyn Lloyd Jones. O perigo é pensar que qualquer crença em Deus é suficiente. Um cristão não é apenas um homem que crê em Deus.
O muçulmano crê em Deus. Os judeus creem em Deus. E de acordo com o apóstolo Tiago, até os demônios creem e tremem. É essencial crer em Deus. Mas crer em Deus e no ser de Deus não torna alguém cristão. Ser cristão, de acordo com o apóstolo, é algo mais profundo. Fecho aspas. O que Martyn Lloyd-Jones estava falando diz respeito ao conteúdo prático da vida cristã. Não basta você dizer que acredita. Não basta você dizer que você crê. É muito mais profundo. Tem a ver com um coração totalmente esperançoso pela graça de Deus, pela revelação de Jesus, como era o homem chamado Lázaro. É muito mais profundo, como saber morrer para este mundo. O cristão é alguém que sabe viver, e que, para saber viver dentro dessa perspectiva mais profunda, que o pregador Lloyd-Jones nos ensina, a gente aprende que é preciso morrer, portanto, para viver. E o que significa morrer para viver? É morrer para este mundo, para viver a vida de Cristo, para viver a vida do Senhor Jesus Cristo, morrer para os prazeres, morrer para as suas próprias vontades, morrer para os seus próprios ideais, porque todas essas coisas são terrenas. O presbítero Rafael, hoje, quando nós encerrávamos a escola bíblica dominical, ali na porta, ele me parou e falou assim: pastor, ainda estou pensando um monte de coisa, e eu nem consegui concluir ainda o meu pensamento, mas é uma utopia querer viver a partir dos ideais desse mundo. Comunismo, marxismo, coisas que estão voltadas somente para o homem desta terra, somente para a distribuição de coisas nesta terra. É uma utopia, é a gente se enganar, é a gente se iludir com coisas deste mundo que vão gerar em algum momento algum tipo de satisfação para o nosso coração, mas que no fim da vida ou na morte, a gente vai ter que prestar contas diante de Deus. Então é preciso saber morrer para esses ideais, morrer para os desejos dessa vida, para viver Cristo. E aqui o grande compromisso da fé. O que seria então esse algo mais profundo? Algo mais profundo, eu vou usar o exemplo de Lázaro. Algo mais profundo da fé. Alguém que sofre sem desanimar. Isso tem a ver com a fé. Sofre sem esmurecer. Que permanece esperando confiantemente no Senhor. O que esse homem fez para receber essas chagas, gente? O que um pai, uma mãe fizeram para ver o seu filho, como a gente viu agora recente, em Brodowski, uma criança morrer afogada numa piscina, o que fizeram? O que fizeram tantos outros que padecem e que sofrem com enfermidades? O que fizeram essas pessoas? Agora, o que a gente aprende com Lázaro é que alguém que está sofrendo, experimentando a dor, mas que não desanima e que permanece esperando confiantemente no Senhor. Isso é mais profundo. É isso que o Lloyd-Jones está falando. É sobre saber viver a morte dos nossos dias aqui, a morte das nossas vontades, dos nossos desejos, é não ser alimentado, é não ter um desejo alimentado como tinha este homem, e ainda assim esperar no Senhor. Você tem esperado em Deus?
Ou você está sendo levado dia após dia pelo consumo, pelas coisas dessa vida? Algo mais profundo, como o homem rico. Não o que é mencionado no texto, mas o homem rico Abraão, ou o homem rico José de Arimateia, porque a Bíblia não é contra a riqueza. A Bíblia não faz uma apologia contra a riqueza, mas contra o mau uso, contra o amor às riquezas. Então, que tal falar de um homem rico como Abraão, como José de Arimateia? Algo mais profundo. Sim, o pai Abraão, muito mais profundo, um homem de muitas posses, de muita riqueza, algo mais profundo, alguém humilde. Alguém humilde, como a gente vê em 1 Timóteo 6, 17 e 18. Alguém humilde, que não deposita sua confiança na estabilidade da riqueza. Isso é mais profundo. Alguém que não deposita a sua confiança na estabilidade da riqueza, mas que deposita a sua confiança em Deus. Alguém que pratica o bem, sim, que é rico em boas obras, muito mais profundo. Alguém que é generoso em dar e pronto a repartir. Vocês viram Abraão? Ele e Ló? Olha as Campinas. Aquela que era mais próspera, mais verdinha, Ló escolheu, ele disse, vai. Que prontidão, que disposição, que generosidade em dar o melhor para o outro. É o que a Bíblia diz, muito mais profundo, é este homem rico, generoso em dar e pronto a repartir. Que profundidade no homem rico que acumula tesouros no céu, onde ele há de se apoderar da verdadeira vida. Como a gente encontra em 1 Timóteo 6, algo futuro, não as riquezas daqui, mas alguém que é generoso, pronto a doar, faz bom uso das suas riquezas, nesta vida, com a finalidade de acumular tesouro no céu, onde a traça e o ladrão não podem ter qualquer tipo de efeito. As riquezas têm a sua instabilidade. Agora o tesouro no céu, não, é verdadeiro, permanece e será entregue àqueles que amam ao Senhor, àqueles que esperam no Senhor. Daí então você vai pensar o seguinte, e pode ser que você queira dizer isso, falar, olha pastor, mas quando eu olho para a pobreza do mundo, eu falo assim, bom, o que eu posso fazer com tanta gente pobre? O que eu posso fazer com tanta desgraça e com tanta miséria? Pô pastor, é difícil demais para a gente. Bom, o texto de Lucas, capítulo 10, vai contar para a gente a história do bom samaritano. E aí essa história do bom samaritano diz que um homem foi fortemente agredido, versículo 30. E que esse homem foi deixado como morto à beira do caminho. Não é isso que a história bíblica diz? Eram quantos homens? Um homem. Não era o mundo inteiro que estava no caminho. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Não era o mundo inteiro que estava ali diante do sacerdote. Não era o mundo inteiro que estava ali diante do levita. Era um que eles podiam ajudar. O texto que nós fizemos a leitura conta a história de um homem riquíssimo e que não tinha um mundo inteiro à sua porta. Era o quê? Apenas um homem desgraçado, miserável, sofrendo horrores, que precisava de socorro, apenas um. Assim como aquela história, um homem à beira do caminho, um homem à porta, deve ter um homem no seu caminho. Deve ter um homem à sua porta, e apenas um que você precisa socorrer. Não é o mundo inteiro. É aquele que Deus colocar no seu caminho para você cuidar.
É aquele que Deus vai colocar no seu caminho para você ajudar, para você mostrar generosidade, mostrar favor, mostrar benevolência, mostrar amor para com Ele. É apenas um. Eu não estou pedindo para você sair daqui e querer mudar o mundo, mas você pode mudar a história de alguém que está precisando de ajuda. Apenas um. O Senhor não nos daria algo demasiadamente pesado ou impossível da gente realizar, mas um Ele nos concede. Que esse um não seja para nós pedra de tropeço, como foi Lázaro para o homem rico. É apenas um que é colocado no caminho, não é todo mundo, mas é aquele que o Senhor coloca como oportunidade para você, talvez, agir para a transformação da sua vida. Concluo, então, com a consciência de que uma coisa vocês vão embora lembrando, da música. Todo mundo vai embora lembrando, o pastor começou hoje cantando, é preciso saber viver. E aí a gente volta, é preciso saber viver. Isso é normal, tá, gente? A maior parte das pessoas voltam para casa lembrando da música que cantou na igreja. Menos do sermão, menos da mensagem, menos do texto que foi lido. A maior parte das pessoas nem sequer lembram, quando saem daqui, o texto que nós fizemos a leitura. Isso é normal, é a capacidade de retenção do público. Mas a música eu sei que vocês vão lembrar. Então, enquanto vocês estiverem pensando que é preciso saber viver, eu quero que vocês lembrem de algumas coisas. Que para saber viver, nós sabemos que a vida é um mistério e que nós morremos para viver. A vida é um mistério no qual nós morremos para viver. Morremos com Cristo, para que na ressurreição de Cristo a gente viva e viva eternamente. Em segundo lugar, a gente deve saber que a morte, muito real, não é o fim. Portanto, nós prestaremos contas diante de Deus. Conta da fé que nós dizemos ter. E que as nossas obras, elas serão também reveladas. Se nós nos aproximamos de Deus crendo, como Hebreus 11:6 diz, crendo que Ele é galardoador, ou aquele que nos concede um pagamento, um salário, nós devemos viver aqui e fazer as coisas que o Senhor requer, sabendo que Ele também nos dará o pagamento pelas obras que nós fazemos. Deus é justo, Ele é bondoso, Ele é generoso, e Ele há de dar uma recompensa aos teus servos. A morte não é o fim, nós prestaremos conta, portanto. Terceiro lugar, sobre saber viver, preciso saber que a vida após a morte ela é inalterável. Enquanto você se lembra que é preciso saber viver, lembre-se que na morte a nossa condição se torna inalterável. E que o novo nascimento, portanto, é aqui, é agora. E por fim, sobre saber viver, nós que estamos vivos, devemos dar ouvidos a Moisés e os profetas. Dar ouvidos à palavra de Deus, ao que está escrito. Só a Escritura é o suficiente para que a gente se arrependa hoje. A gente não precisa de fazer um show pirotécnico, portanto. A gente não precisa de música para comover. A gente precisa só de uma mente que se oferece ao Senhor, que se entrega ao Senhor, que é renovada pela palavra do Senhor, a fim de experimentar qual seja a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. É para hoje que a gente deve sair daqui e estender a mão para quem precisa, nós que cremos. Dar ouvidos, portanto, é saber viver como Abraão, como José de Arimateia, como Pedro, que em um determinado momento negou o Senhor Jesus, mas que depois voltou confessando que o amava, e que o Senhor sabia o quanto o amava. É sobre isso, meus irmãos.
Saber viver, portanto, viver como homens que professam a fé e que praticam a fé cristã. Quero te convidar a orar. Se você puder colocar-se de pé, nós oraremos a Deus nesse momento. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, tenha as nossas vidas diante de Ti com misericórdia. O que nós temos recebido de Ti até o dia presente, cada um aqui, nós nos reunimos hoje e aqui existem várias histórias de vida. História de pessoas que têm prosperado e que estão felizes, certamente. Mas histórias também de pessoas que têm sofrido. Tudo isso faz parte de um grande mistério da vida. Mas sejam aqueles que têm prosperado, sejam aqueles que estão sofrendo. Encontre aqui homens e mulheres que esperam no Senhor, que esperam confiantemente no Senhor. Tenha as nossas vidas, portanto, diante de Ti, Senhor Deus, para que ao fim desta vida, o Senhor dê ordem aos Seus anjos, para que eles venham nos buscar e nos levar à Tua presença, para que estejamos diante de Ti consolados, recebendo de Ti, Senhor Deus, o prêmio dessa preciosa vocação. Por favor, Pai, encontre-nos aqui como homens e mulheres que porventura estejam prosperando ou sofrendo nessa vida, mas que esperam confiantemente em Ti. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor tenha misericórdia de nós e que as nossas vidas sejam confirmadas pela obediência à Tua palavra. É a minha oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, recebam a bênção, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja com a vida de cada um de vocês, até que o Senhor Jesus venha. Amém.